Olá pessoal, no vídeo anterior nós vimos aí sobre o processo de conurbação e quais são as áreas que eu posso chamar de conurbada, quais são os nomes que se dão, tá? Hoje a gente vai estar entendendo alguns dos outros conceitos que geralmente a sua prova da ESA e do Colégio Naval sempre pede e é muito importante que você saiba, tá? Vamos lá! O que é uma metrópole, professor? Pessoal, uma metrópole é uma cidade que tem um alto grau de importância, tem um alto grau de influência. E o que faz uma cidade ter um alto grau de importância e de influência? São os serviços que existem nessa cidade, é o comércio. Por quê? Porque quanto mais comércio eu tenho numa cidade, quanto maior é o meu grau de serviço, de tecnologia, de influência global, maior será o nível dessa cidade. Então eu chamo de metrópole uma cidade com alto grau de importância e de influência. Então automaticamente você já sabe que ela tem serviços, ela tem comércios que geralmente influenciam de forma muito forte o seu país. Isso tem que ficar nítido na tua cabeça, tá? Quando eu me refiro a metrópole, isso significa que o grau de importância é nacional. Qual é a metrópole muito importante aqui do Brasil? Eu poderia citar várias, eu poderia citar a metrópole de São Paulo, poderia citar a metrópole aqui do Rio de Janeiro, e como a gente mora aqui no Rio de Janeiro, eu poderia falar aí de algumas metrópoles muito importantes que existem aqui nesse local, tudo bem? Então isso tem que ficar nítido na tua cabeça. Por quê? Porque uma metrópole, ela influencia no seu local, no seu país. Por que eu estou te falando isso? Para você não confundir com cidade global. O que é uma cidade global, professor? É uma cidade também que tem um alto grau de importância, tem um alto grau de influência, porém global. Ela consegue influenciar o mundo. Quer ver só um exemplo? Se eu peço para você pensar numa cidade global muito importante, uma cidade que influencia o mundo, que se parar, já era. Você lembra o que logo? De Nova York, você lembra de Tóquio. Por quê? Porque essa cidade ela tem um grau de importância muito forte, nem se compara com a metrópole. Enquanto que a metrópole está restrita ao nacional, ela influencia ali no país, a cidade global ela é capaz de influenciar o mundo. Imagina se a cidade de Nova York para, como está ocorrendo agora por causa desse processo do coronavírus. Muitos países vão sentir. Imagina a cidade de Tóquio, muito importante no Japão, ou então a cidade de Berlim, que é extremamente importante para a Alemanha. Então você percebe uma diferença, né, entre uma metrópole que influencia na nação, no país de origem, e uma cidade global que ela consegue influenciar o mundo. Uma coisa importante que pode aparecer na tua prova é falando qual é a importância extrema da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo também é uma cidade global. Por quê? Porque ela influencia o mundo. E mais precisamente, ao que a tua prova vai te cobrar, ela tem um grau de importância e de influência muito forte sobre os países da América Latina. Grava essa informação aqui agora. Ó. A cidade de São Paulo é a maior cidade global para a América Latina. Ela influencia muito demais, pessoal. Isso tem que ficar claro na tua cabeça. Por quê? Porque geralmente quando eu falo assim, ó, metrópole é uma cidade muito importante com alto grau de influência. Aí eu falo assim, uma cidade global, ela tem um grau de importância e de influência muito forte também agora para todos, fora do país de origem. A influência dela é gigantesca. Aí quando eu falo de uma mega cidade, dá para entender o quê? Nossa, essa cidade é grandona, professor. Ela deve ter uma importância muito grande, muito influente. Calma, pessoal. O que é uma cidade conhecida como mega cidade? É simples. Ela tem mais de 10 milhões de habitantes. Eu não quero saber se ela tem influência, se ela é importante, se ela tem recursos financeiros, se ela tem empresas multinacionais. Não é isso que eu quero saber. Eu falo que uma cidade é conhecida como mega cidade quando existe mais de 10 milhões de habitantes morando ali. Quer ver só um exemplo? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é uma mega cidade. A cidade de São Paulo é uma mega cidade. Por quê? São cidades onde tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, eu não quero saber o grau de importância. O que me fala se uma cidade é mega cidade ou não é a quantidade de pessoas. Se tem mais de 10 milhões de habitantes, é uma mega cidade. E o aluno geralmente traga e fala assim, professor, então peraí então. O senhor está falando para mim que uma mega cidade ela não tem importância. Não é isso.
Ela tem muita importância sim, ela tem muitos comércios, muitos serviços, ela tem uma tecnologia fantástica, lógico que tem. O grau de importância dela é bom, é gigantesco. Porém, o que me facilita a entender o que é uma megacidade é a quantidade de pessoas. O que eu quero que você entenda aqui para poder ficar mais fácil o nosso raciocínio? Hoje, os países que mais têm megacidades são os países subdesenvolvidos. Por quê? Porque quando ocorreu aquele processo de industrialização, mecanização do campo, o campo se mecanizou, vai geral para a cidade não vai conseguir comportar aquela quantidade de pessoas. Para onde que essas pessoas que estão saindo do campo, com muita necessidade, com muitos problemas financeiros vão? Para onde está tendo emprego. Então, geralmente, uma cidade que é conhecida como megacidade, além dela ter mais de 10 milhões de habitantes, ela geralmente tem muitos recursos. Isso faz com que essa cidade fique saturada. Por quê? Porque um monte de gente vai procurar ela. Então acaba tendo alguns problemas. E mais para frente nós estaremos vendo mais alguns conceitos. E eu fico por aqui. Um forte abraço. Foi um prazer estar te ajudando hoje.